Oi, voltando o nosso programa Estilo e Saúde, falando ainda sobre fonoaudiologia, tirando dúvidas sobre a fonoaudiologia escolar e infantil. Continuando com a nossa queridíssima convidada de hoje, Carla Casagrande. Vamos dar continuidade, amor. Criança que tem dificuldade de aprendizagem. O que deve ser feito com essa criança quando ela tem essa dificuldade? Muitas vezes, porque às vezes, a maioria das vezes fala assim, é dislexia, essa criança é uma criança... E não foca em outras coisas. O que tem que ser feito? Sim, essa é uma pergunta também muito importante, né? Porque nós temos muitas crianças com dificuldade de aprendizagem. E às vezes, o que acontece? Essa criança está lá na escola, né? Passa o primeiro ano, passa o segundo ano, e essa criança ela não está aprendendo num ritmo como as outras crianças. Então, às vezes, todos os coleguinhas da sala já sabem ler, já sabem escrever, e essa criança ainda mal identifica as letras ou o nome dela. Então, é uma questão assim, muito delicada para ser observada, porque o professor tem que estar atento a essas questões, né? E os pais também. Porque muitas vezes, não, daqui a pouco ele aprende, né? Assim como a fala, não, daqui a pouco ele vai falar certo, não precisa de levar no fonoaudiólogo. Então, assim, tem que estar atento. A criança ela não está evoluindo como esperado, né? Como as outras crianças estão evoluindo, essa criança está dando um sinal de que alguma coisa não vai bem. Então, tem que ser investigado. Pode ser, né? Vai ter que estar levando em um profissional especificado para trabalhar, especializado, né? Que é um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, um psicólogo ou um neuropediatra. Vai depender da necessidade dessa criança. Diagnosticar o que, isso, qual que ela precisa fazer um tratamento. Isso aí. Na verdade, o diagnóstico ele vai ser feito por uma equipe, né, multidisciplinar, que são os profissionais que eu falei. Mas o fonoaudiólogo ele também é responsável por avaliar. Faz parte da nossa profissão também avaliar essa criança com dificuldade de aprendizagem, né, para que ela possa ter um acompanhamento melhor na sala de aula, um respaldo, né, e conseguir acompanhar a turma, né, as outras crianças da sala também. Sim. Muitas pessoas, doutora, elas ficam roucas, tipo profissionais, né, como a gente falou no início do programa, como você citou, profissionais que utilizam muito das cordas vocais, que necessitam delas para o seu trabalho. Professores, por exemplo, a gente escuta muito de falar, vai encostar, está de licença porque teve calo nas cordas vocais. Como proceder diante desses casos? Como que vocês trabalham com essa situação? É importante observar, porque muitas vezes a pessoa ignora uma simples rouquidão, né? Estou rouco, mas vai passar. Sim, muitas rouquidões vão passar, mas outras não. E aí tem que ser observado assim, o que causou essa rouquidão? Eu estou rouca porque eu estou gripada. Então eu vou aguardar uns 15 dias, que é o esperado, para que essa voz volte ao normal. Ok. Agora, passou 15 dias, eu estou rouca. Né, continuo rouca, 20, 30 dias, 60, e assim vai, e essa rouquidão não passa. Isso aí já não é normal, né, então, doutora? já não é normal, exatamente. Então, assim, essa pessoa tem que estar procurando um fonoaudiólogo, né, ou um médico, de preferência o otorrino, que é o responsável por avaliar, fazer, né, a videolaringoscopia, que é o exame das pregas vocais, para ver o funcionamento, né, se está tudo ok, se realmente tem o calo vocal, né, qual é uma outra patologia, um pólipo, né, ou até um câncer, às vezes, de laringe, que a pessoa não espera em ter, e muitas vezes... Isso aí, doutora, por exemplo, quando surgem esses calos, isso aí já é uma dúvida bem particular minha, tá, gente? De repente seja de vocês também. Isso é devido ao tom de voz, é por exagero, excesso de falar muito, ou ao próprio tom mesmo, que às vezes a gente pode falar muito, mas tem um tom sempre mais, ou de pessoas às vezes que nem falam tanto, mas tem aquela puxa mais, força mais essas cordas vocais. Tem alguma coisa a ver isso? Sim. Geralmente, né, os nódulos, né, o que você está chamando de calos vocais, eles acontecem às vezes por mau uso da voz, que é o quê? Falar alto, gritar, né?
O fumo, a bebida também interfere nisso daí. Então, assim, se essa pessoa, né, o professor principalmente, os profissionais da voz, não tem um hábito saudável vocal, a tendência é desenvolver um nódulo. Né? Então, ele tem que saber cuidar da voz. Tem que saber os cuidados que são necessários para a voz, para poder cuidar, já que é o seu instrumento de trabalho. Então, assim, né, uma dica legal é beber bastante água, se hidratar bem, comer alimentos saudáveis, né? A maçã, todo mundo fala muito da maçã, mas ela realmente assim ajuda a limpar o trato vocal, tá? Usar roupas leves. Ainda bem que eu adoro maçã. Isso é importante, porque ajuda também. Evitar pastilhas, né? Muita gente usa às vezes pastilha, essas coisas para eu uso, sim, com certeza. Principalmente porque assim as pastilhas, às vezes ela tem gengibre, né? Ou outras composições que acabam fazendo o quê? Anestesiando a prega vocal. Então, eu estou rouca, eu vou lá, coloco um spray de própolis, né? Ou uma balinha de gengibre, e aí eu acabo gerando uma anestesia na prega vocal, na laringe, e aí eu uso essa voz com mais intensidade, eu abuso ainda mais por eu não estar sentindo, né? Essa dor, esse incômodo. E aí acaba que você usa ainda mais a voz, abusa, né? Usa de forma incorreta, mas quando passa o efeito dessa balinha, né, desse gengibre, o dano ainda é maior. Então, é importante estar sabendo o que faz bem e o que faz mal para a voz, procurando um fonoaudiólogo que ele vai dar as orientações. E também os profissionais, né, da voz, saber fazer um aquecimento vocal, não é só o cantor que tem que fazer um aquecimento vocal. O professor, né, todas as pessoas que trabalham muito com a voz, precisa saber fazer um aquecimento vocal. O jogador não entra em campo sem se aquecer. É verdade. Né? Então, o professor também, o apresentador, o vendedor, o advogado, ele também tem que fazer um aquecimento vocal para não trazer danos vocais. Legal. Gente, muita coisa que eu não sabia. Não sei se vocês sabiam, mas eu não sabia, não. Muito bom, doutora. Para finalizar nosso bate-papo, nossa entrevista, né? Mas falo nosso bate-papo. A nossa última perguntinha: após um acidente vascular cerebral, o dito AVC, as pessoas, elas costumam ficar com sequelas, né? Sim. Essas sequelas de dificuldades para andar, para falar, para comer. Como vocês, fono, podem estar ajudando essas pessoas com essas dificuldades? Sim. Bom, quando o AVC, né, ele atinge a área motora da fala, esse paciente vai ter um comprometimento na fala. Então, ele não vai conseguir, muitas vezes, articular direito as palavras, né? Ou, muitas vezes, não vai conseguir nem falar, dependendo da área que for atingida. Assim também como a compreensão. Muitas vezes, o paciente que teve o AVC, o derrame, né, mais popular, ele também vai ter dificuldade de compreensão da fala. Então, muitas vezes, você vai fazer uma pergunta ou vai conversar com ele, ele não vai conseguir entender muita coisa do que você está falando. Ou, às vezes, ele compreende bem, porém, ele não consegue te dar a resposta, né? Que é somente a questão da fala, né? Quando atinge somente a questão da fala. Então, esse paciente, ele também vai ter que ser acompanhado por um fonoaudiólogo para reabilitar, né, essas questões que estão alteradas. Muitas vezes também, além da fala, o que prejudica é também a deglutição. A deglutição ela é prejudicada após um derrame, em muitos pacientes. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes as pessoas que não têm conhecimento, né, às vezes esse paciente sai do hospital, tira a sonda nasogástrica ou a sonda que ele está para se alimentar e vai para casa, simplesmente. Né? Chega lá esse paciente com disfagia, que é a dificuldade da deglutição, né, começa a aspirar alguns alimentos, né, e aí o risco é grande de pneumonia. Muitas vezes esses pacientes que têm alta hospitalar vão para casa e daqui a pouco, com uma semana, 15 dias, volta com pneumonia e não sabe. Então, um paciente que tosse muito, que engasga muito, são sinais de que ele não está deglutindo bem. Tá? Então, isso tem que ser avaliado por um profissional, porque a gente pega muito casos assim, né, pessoas idosas principalmente. Eu estou falando porque o AVC ele é independente de idade, né? A gente sabe que todo mundo está predisposto a ter, independente. Mas, geralmente, eu acho que isso ocorre
talvez mais com vocês é o quê? Mais com idoso mesmo, não? Sim, adulto e idoso, né? Mas a frequência maior é idoso. Idoso, então, né? Essa dificuldade da deglutição tem que ser avaliada, porque às vezes, assim, ele consegue comer, né, as consistências pastosas, mas não consegue, por exemplo, beber uma água, um suco, ou comer alimentos mais sólidos, né? Então, pode apresentar engasgo para algumas consistências, não são para todas. Então, às vezes, um purezinho de batata, uma sopa, né, mais consistente, ele vai conseguir comer. Mas a água, o suco, pode ser que ele venha com muito engasgo. E aí, né, já há fica sinais. Sendo tipo igual um bebê, né? Um bebê para não engasgar. Quando começa a aprender a se alimentar, né? Começa a comidinha pastosa. Ele vai ter que se reeducar novamente. E aprender novamente, né? A deglutir de forma correta. Né? E aí tem várias técnicas que a gente trabalha com esses pacientes, mesmo pacientes graves, às vezes até pacientes que estão nos hospitais internados, né? A fonoaudiologia que está lá no hospital, a fonoaudióloga, ela vai estar trabalhando, às vezes não de forma direta, né? Já com o alimento, mas de uma forma indireta, né? Trabalhando exercícios de língua, para poder, quando o paciente ter alta, já não ter tantos danos, tá? Quanto toda essa consequência que o AVC pode trazer. Minha amiga, meu muito obrigado pela sua presença, por estar conosco essa noite, por estar fazendo parte do nosso programa Estilo e Saúde, tá? Eu quero te agradecer de todo o coração. Espero que você volte uma próxima vez para a gente estar falando, discutindo. Às vezes eu vou pegar alguma coisa do telespectador, dúvidas. Se surgirem, eu gostaria de estar te chamando, você está retornando, tá? Sim, é um prazer. Foi muito bom receber você, muito bom mesmo, de coração, tá? Eu espero ter ajudado, né? Com certeza você enriqueceu. Que bom, é isso que eu espero. As suas informações enriqueceram o nosso programa e eu tenho certeza que o telespectador também se sente enriquecido com o seu trabalho, né? Com o que você faz. É muito bonito e quero te parabenizar. Tá? Obrigada. Pela sua dedicação. Eu tive a oportunidade de estar no seu consultório, de ver que você é uma pessoa dedicada, que você é um excelente profissional. Como diz a nossa amiga Núbia, ela é fofíssima. Ela é muito fofa, gente. É uma fofura de pessoa. Obrigada, eu que agradeço. Tá? E fechando o nosso programa de hoje, Estilo e Saúde, não poderia deixar, como sempre, de agradecer a todos os meus patrocinadores, a minha família, os meus amigos e, em especial, a Deus. Ficando aqui hoje, uma mensagenzinha pequenininha. A diferença faz você ser doce. A dor faz você ser humilde. A luta faz você ser forte, o sucesso faz você brilhar, mas somente Deus faz você prosseguir. Fica aí a dica para vocês de Estilo e Saúde. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro com Estilo e Saúde. Mauricéia Salvadeu, um grande beijo no coração de vocês.